Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos nessa quinta-feira de Fluminense contra Nova Iguaçu, 9h30 da noite, Campeonato Carioca, com titulares. Quais serão esses titulares do Fluminense, hein? Vamos falar disso daqui a pouco, que tem um negócio que está preocupando todo mundo. Vou falar disso. E vou falar também sobre a busca do Fluminense ainda por um camisa 9. Tá difícil, mas falta esse camisa 9. Eu sei que é difícil, mas tudo que é difícil, em geral, é importante, né? E nesse caso do Fluminense é mais do que importante, é fundamental. Vamos falar sobre essa busca pelo camisa 9 e sobre a quase confirmação, só falta o anúncio oficial, de Savarino no Fluminense. Vale a pena? Quais são as qualidades, qual é o lado bom e quais são os riscos? Eu vou opinar e vou trazer a palavra de um especialista, de alguém que acompanhou muito de perto o Savarino nessas últimas temporadas. Então, vem comigo. Meus amigos, é tapete grenar para vocês aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora aqui no canal. Se você puder, quiser e gosta do meu trabalho, deixa o like, que é importantíssimo, tá? Deixa o like aí, fortalece, deixa o hype, like, inscrição, tudo de graça e me ajuda demais. Galera, Fluminense Nova Iguaçu essa noite, 9h30, lá na Ilha do Governador. E o Fluminense deve ir com o chamado time titular, com os principais, né? Depois de uma atuação muito ruim no segundo jogo contra o Boa Vista, onde o Fluminense acabou perdendo a partida, depois de ganhar do Madureira, perdeu do Boa Vista, jogando muito mal com o time alternativo, com o time B, com praticamente, digamos assim, o sub-20 acrescido das contratações que chegaram esse ano, Gemes e Guilherme Arana. Essa noite deve ir com o time principal, ou pelo menos o grupo principal vai estar à disposição do técnico Luiz Ubeldia. Quem é que ele vai levar para o jogo? Quem é que vai começar a partida? A especulação está por aí. Eu acho que ele vai começar com os dois jogadores que foram contratados. Acredito que Gemes vai ser titular na zaga, ao lado do Freitas, que é um jogador de confiança do Ubeldia, embora não seja da torcida, e o Arana deve ser titular, né, gente? Eu não acredito que o René vai figurar nesse time chamado principal do Fluminense, embora fosse titular até o ano passado. A não ser que ele queira poupar o Arana para o jogo do fim de semana no Fla-Flu. Aliás, atropelo do Flamengo para cima do Vasco ontem, gente. 1-0 só, mas um placar muito mentiroso, mas muita coisa mesmo. O Flamengo botou o time principal, na verdade, botou os reservas do time principal e amassou, triturou o Vasco, mais de 30 finalizações contra uma do Vasco. Então, realmente, foi um jogo muito desequilibrado. Serve de alerta para o que o Fluminense vai pegar no domingo se o Flamengo vier de novo com um time, ainda que seja esse time reserva aí, que é muito forte. Mas, enfim, se o Zubeldia não poupar ninguém, eu acho que o Arana vai ser titular nessa partida dessa noite. E a preocupação fica, como sempre, na camisa 9. Quem vai ser o titular na camisa 9 do Fluminense? Vai ser o Everaldo, gente? Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu acho que se o Everaldo aparecer como titular hoje, não vai ter perdão, não vai ter refresco da galera com ele, não, cara. Eu acho que o Everaldo vai ser, eu ia dizer muito vaiado, mas ele vai ser vaiado antes do jogo. E se passar em branco de novo, e se começar daquelas pataquadas dele durante a partida, vai ser muito vaiado. O que eu quero dizer é que a situação do Everaldo dentro do Fluminense já é praticamente insustentável. Me parece que insistir com o Everaldo é simplesmente criar um clima desnecessário. É você ter uma postura contraproducente em relação a trazer o torcedor para o lado do time. Porque o Everaldo ele já cruzou aquela linha do inaceitável. Então o torcedor não aceita mais ter o Everaldo como centroavante esse ano. Pode contratar 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. O Everaldo ninguém aguenta mais. Então, eu acho que é um risco muito grande ele começar com o Everaldo essa noite, mas talvez comece, né? Se o Everaldo está no grupo. Se ele está com a camisa 9
na numeração oficial do clube esse ano. Dá para ter feito o quê, Ilan? Cara, negocia o Everaldo, ou rescinde o contrato dele. Mas sem negociar? Sem negociar. Rescinde o contrato, faz um acordo com o Everaldo. É simples. Rescisão, gente, faz parte de qualquer contrato. Tem essa cláusula lá no contrato do Everaldo, pode ter certeza, ainda que seja a preço de pagar multa rescisória, mas faz um acordo, né? Um acerto. Ó, vamos te liberar 3, 4 anos antes do fim do teu contrato, vamos te pagar X aqui, mas não dá mais. Então, gente, eu prevejo problemas essa noite se o Everaldo começar o jogo. E a gente torce para que, se ele começar, que ele queime a língua de todo mundo e faça 4 gols. Mas não é o mais provável, né? Não é o provável. Porque a galera, ó, já passou daqui, a água já passou, sabe? Ninguém aguenta mais. Dito isso, o Fluminense está atrás do 9? Tá, a gente sabe que tá. Né? O Paulo Brito, jornalista, trouxe a informação de que o Fluminense consultou mais uma vez a situação do Richarlison lá no Tottenham, só que o Tottenham, o clube inglês, quer 25 milhões de euros para vender o Richarlison e não aceita emprestar para o Fluminense. Então esse é o primeiro problema, não é um problema pequeno, né? A grana, 25 milhões de euros. Tem um segundo probleminha, que é o alto salário do Richarlison. Então, gente, não faltam detalhes para que o Richarlison possa vir para o Fluminense. Falta quase tudo. Porque se é muito caro, o Fluminense não tem dinheiro para trazer o Richarlison pelo que pede o Tottenham. E o salário dele é altíssimo, é algo inviável. Claro que são os dois fatores principais para que ele viesse. Então, não vai ter negócio tão cedo. No meio do ano pode ser? Pode ser, mas tem que melhorar muito esse cenário, né? A possibilidade, tanto do custo ser mais baixo, cachorro aqui hoje está danado, tanto do custo ser mais baixo do salário, dos vencimentos dele, quanto da liberação do Tottenham. Então, galera, eu acho que é melhor ficar com o pezinho no chão e trazer alguém que seja, ou pensar em alguém, botar o esforço em alguém, que seja mais viável, né? O Fluminense não vai trazer Richarlison em ano de Copa do Mundo, e ele está nas convocações do Ancelotti. Eu acho até que poderia não estar, porque ele não está jogando grande coisa nas últimas temporadas, mas ele está. Então ele é um jogador que deve ir à Copa do Mundo. Eu considero como praticamente uma utopia trazer o Richarlison agora. Seria bom, mas eu nem perco muito tempo considerando isso de uma forma séria. Tem que buscar outros nomes, e o scout está aí para trabalhar. Né? Deveria estar aí para buscar um nome diferente, como outros times fazem toda hora, como o Fluminense em algum momento fez trazendo o Arias, né? Embora o Arias tivesse enfrentado o Fluminense naquele jogo lá pela Libertadores, na época, em 2021, e aí o Fluminense viu o jogador, acabou trazendo, como trouxe recentemente o Lúcio Acosta, em vez de ir só nessas figurinhas muito carimbadas, no óbvio, né? Em Richarlison, em Hulk. Que tal tirar um nome da cartola, como o Vasco tirou quando trouxe o Andrés Gomes, uma excelente contratação de atacante no ano passado, né? Pensemos nisso. Mas, galera, sobre Savarino, hein? Ontem surgiu a notícia, de repente, depois do presidente Matheus Montenegro ter dito nos últimos dias que acabou o negócio, o Fluminense tinha desistido oficialmente, que em relação ao Hulk ainda tinha alguma possibilidade, mas em relação ao Savarino, zero possibilidade. O Fluminense tinha se retirado da negociação. Pois é. Deu zebra, né? Deu zebra no bom sentido. E os tricolores vão dizer ainda bem, porque Savarino pediu para não jogar pelo Botafogo ontem, que enfrentou Volta Redonda, pediu para ser transferido para o Fluminense, e ao que se sabe, só falta o anúncio, só falta oficializar. Então, Savarino será do Fluminense. E o que diz um jornalista especializado em Botafogo, meu amigo Fabiano Bandeira, que trabalha comigo na Placar, o que diz o Fabiano Bandeira sobre a passagem do Savarino no Botafogo em 24 e principalmente em 25, onde ele não veio tão bem. Fala aí, meu amigo Bandeira. Que acompanha o canal Ilan FC do meu amigo José Ilan. Eu sou o Fabiano Bandeira, chegando para falar um pouquinho a respeito do Savarino, que está deixando o Botafogo em direção ao Fluminense. O venezuelano chegou ao Glorioso no início de 2024 e foi peça fundamental nas conquistas dos títulos, tanto brasileiro quanto da Libertadores. Mas é claro que ele não jogou sozinho, cresceu de produção, principalmente com a chegada do Thiago Almada, porque o time treinado por Arthur Jorge tinha o Luiz Henrique muito bem no 1 contra 1, às vezes até 1 contra 2, 1 contra 3 pelo lado direito, e
e o Botafogo tinha o Almada fazendo uma espécie de meia ponta pela esquerda, vindo um pouco mais para dentro e se associando ao Savarino. E por ali, então, o venezuelano se conectava com o Almada, vez ou outra com o Luiz Henrique também, e claro, com o centroavante Igor Jesus. O Savarino tem um excelente passe, muito boa finalização também de média e longa distância. Em 2024, com jogadores de muita qualidade, ele foi importante nos títulos. Em 2025, o Savarino caiu de produção, não conseguiu ter um ano tão brilhante assim, embora tenha sido importante em jogos relevantes também, como por exemplo na vitória por 1-0 sobre o PSG, o Savarino deu um bolão, a assistência para o gol do Igor Jesus, fez alguns gols bonitos também na temporada, mas fisicamente o Savarino caiu muito na temporada passada, e isso foi um ponto também importante na avaliação do Botafogo na hora de pensar em negociar o atleta. E agora, com o Botafogo precisando gerar receita e daquela forma também querendo potencializar jovens atletas para ter resultado esportivo e posteriormente financeiro, o Savarino vai para o Fluminense, o Wallace Davi chega ao Botafogo com uma compensação financeira também por parte do tricolor. Com um treinador sabendo utilizar o que o Savarino pode dar de melhor e com associações, porque ele não joga sozinho, claro, futebol é coletivo, o venezuelano pode crescer novamente de produção no Fluminense. Beleza, galera? Um abraço, José Ilan, meu grande companheiro de bancada, o melhor apresentador do Brasil no nosso Placar Aberto, na Placar no YouTube. Estamos juntos. Tchau, tchau. Valeu, meu querido Bandeira, grande amigo lá, meu colega na Placar. Vocês viram, né, galera? Bandeira falando sobre o grande ano que ele teve em 2024, o Savarino, mas em 25 caiu fisicamente, clinicamente, tá? Olha quantas lesões teve o Savarino no ano passado, galera. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Números do Savarino bem atualizados ou bem esclarecedores sobre a última temporada, que naturalmente acendem um sinal de alerta para a gente. Olha aqui, Savarino, 29 anos, faz 30 em novembro, agora de 2026, altura 1,68 m, meia ofensivo, venezuelano, né? Vai ter um conterrâneo lá, compatriota, que é o Soteldo, no Fluminense. Números do Savarino em 2025, tá? 49 jogos, 6 gols, 7 assistências. Ele não é um centroavante, então são até números razoáveis, mas ele jogou 49 partidas. O que me preocupa, galera, tá aqui, ó. Histórico de lesões do Savarino, tá? Em 2025. Vamos lá. Temporada 25 e 26. É o que nos interessa aqui, tá? Problemas musculares, 9 dias. Lesão na coxa. Em 24, 25, lesão na coxa, 26 dias. 25, 26, 9 dias. Enfim, nessas últimas, de 24 para cá, tá? Vou pegar de 24 para cá, ele teve 7 lesões. Só em 25, ele teve 5 lesões. Na última, essa do fim do ano passado, ficou 53 dias parado, mas não dá para considerar 53 dias, porque aqui já emendou com as férias dele, né? Mas olha aqui, ó, problemas musculares, lesão muscular, lesão desconhecida, problemas musculares, lesão na coxa. Tudo isso aí entre 24 e 25. É bastante lesão, tá? Então, isso aí acende um certo sinalzinho de alerta, sim. Eu acho que acende, né? É uma contratação boa? É uma contratação boa. Eu acho que é um jogador que vai, tecnicamente, acrescentar o Fluminense? Sem dúvida. Eu acho que o Savarino chega, inclusive, com a condição de ser titular. Vai ser titular no Fluminense. No lugar de quem? Vocês vão perguntar. Na minha opinião, no lugar do Serna. Aliás, parêntese, Boca Juniors está oferecendo 5 milhões de dólares pelo Serna para levar o jogador do Fluminense. Na minha opinião, não vale a pena. Eu não estou defendendo que o Serna seja um titular absoluto, ao contrário, acho até que se entrar o Savarino no time, o titular é o Savarino, né? E o Serna vai para o banco de reservas, talvez o Savarino jogue como meia ao lado do Lúcio Acosta, com o Martinelli, aí quem dançaria seria o Hércules ou o Ganso, e o Serna continuaria na titularidade com o centroavante mais o Canóbio, pode ser também. Mas eu acho que o Savarino, jogando o que sabe, é titular no Fluminense. A questão são as lesões. Que Savarino o Fluminense vai ter em 2026? Vai ser o Savarino de 2024, que fez toda a diferença para o Botafogo,
ou esse de 2025 irregular, com atuações medianas e com muitas lesões? Eu acho que essa é a questão. Então, é uma contratação tecnicamente boa, mas que envolve risco. Obviamente, tem um risco aí, né, em relação às lesões, em relação ao desempenho recente dele ruim. Vale a pena? Vale esse risco? A meu ver, sim. Vai custar caro. É um jogador que vai vir ganhar mais do que ganhava no Botafogo. Dizem que já ganhava perto de 2 milhões de reais no Botafogo. E o Fluminense vai envolver o Wallace Davi, que não foi bem nas primeiras partidas desse ano, a meu ver, ou foi apenas razoável, regular. E a negociação, pelo que se sabe, sai em torno de 7 milhões e meio de euros. Mas aí já incluído o valor do Wallace Davi, que a gente não sabe qual é. Eu creio que o Fluminense deve estar pagando de diferença em dinheiro uns 3 milhões de euros, envolvendo o Wallace Davi como 4 milhões de euros, 4 milhões e meio de euros, alguma coisa assim. Lembrando que o Savarino é um jogador já perto de fazer 30 anos no fim desse ano. Acho que pela qualidade do Savarino, vale a pena, eu acho que vale o risco, é uma contratação boa e vamos torcer para que ele não tenha tantas lesões. A questão é essa. Ah, você quer ter uma medida a mais, se é bom ou se é ruim? Vai ver o quanto que estão reclamando os torcedores do Botafogo dele estar indo embora. Aliás, de tudo lá, né? Porque o Textor virou o clube de cabeça para baixo, o Botafogo está na pior, com transfer ban, sem conseguir fazer negociação, sem poder contratar e perdendo vários jogadores importantes, como é o Savarino. A propósito, né, lembra daquele mosaico 3D que a torcida do Botafogo fez pro Savarino? Pois é, galera. Pois é. Virou isso aqui, né? Ih, rapaz, aí esse meme tá comendo solto aí, né? Vamos ver de novo? Ó. Galera do Botafogo, com carinho, tá? Zoeira aqui faz parte também, mas tem que aturar. Savarino é do Fluminense e eu escolhi ser otimista. Eu acho que vale a pena, eu acho que vale o risco, tomara que dê muito certo. Mas, ó, faltam 9, né? Comenta aqui embaixo, larga o like, se inscreve no canal, deixa o hype e a gente se vê. Valeu.